A imortalidade da alma. Neste módulo, vamos estudar... Como está em O Livro dos Espíritos, os espíritos são os seres inteligentes da criação. Habitam o mundo espiritual em todas as dimensões. Isso é muito importante, essa ideia dos espíritos como seres inteligentes, habitando o mundo espiritual em todas as suas dimensões, porque nos dá uma ideia da pluralidade dos mundos habitados. O Espiritismo nos diz, como está na questão 55, que todos os mundos são habitados. Então, vem o entendido em astronomia e fala, mas há um equívoco a respeito do assunto, porquanto já no nosso planeta, no nosso sistema solar, nós temos muitos planetas e todos eles não são habitados, à exceção da Terra. Nós temos Mercúrio e Vênus, que são muito quentes, e a partir de Marte para frente eles são muito frios, então não há vida biológica como nós concebemos na Terra. Agora, como é que o Espiritismo fala que são habitados todos os mundos, em todas as dimensões? Aí nós entramos no terreno do Espírito. Os mundos são habitados por Espíritos. Então pega o planeta Marte, Vênus, Mercúrio, Júpiter, Saturno, no nosso sistema, e hoje nós sabemos que há miríades de mundos que giram no espaço, em outros sistemas e outras galáxias. Todos eles são habitados por espíritos, em variados estágios de evolução. Então, os planetas, eles ancoram coletividades de espíritos. Eles giram no espaço, aos bilhões, como nós sabemos que existem hoje, quer dizer, o número é quase que infinito, mas todos eles ancorando culturas de espíritos em processo de evolução. Onde o planeta tiver condições para a vida biológica, como existe na Terra, então nós teremos espíritos encarnando. Onde não houver vida biológica, como nós concebemos na Terra, eles viverão no mundo espiritual, mas ancorados nesses planetas. Nós temos notícia, por exemplo, através da mediunidade de Chico, da existência de uma cultura muito evoluída no planeta Marte, uma civilização muito evoluída. Então, de repente, o astrônomo fala, mas isso é um equívoco, porque Marte não é habitado. As sondas espaciais americanas já nortearam, fotografaram, filmaram o planeta e sabe-se que lá não há vida biológica. Realmente não há vida biológica, mas há vida espiritual. Então, as referências que o espírito Humberto de Campos e Maria João de Deus, a mãe de Chico, fizeram a respeito de uma cultura planetária em Marte, que constam da psicografia de Chico, exprimem uma realidade um pouco diferente do que se imagina. Não são seres biológicos. São seres espirituais que habitam o planeta, numa cultura mais evoluída. Como na Terra, por exemplo, se uma hecatombe acabasse com a vida biológica da Terra, ela continuaria a existir em mundos espirituais, em planos espirituais. Como o nosso lar, por exemplo, que está situada em plena região umbralina. Extinguida a vida biológica da Terra, ela continuaria habitada por espíritos encarnados. Perispírito. Há no homem, além da alma e do corpo, um laço que os liga, chamado perispírito. O perispírito, substância semimaterial, serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo físico. O homem é, portanto, formado de três partes essenciais. No universo existe Deus, Espírito e Matéria. Isso é tudo que tem no universo, né? Deus, soberano autor da natureza e de todo o universo material e também de todo o universo espiritual. E nós, espíritos, nos cabe o papel de co-criadores de todo este universo gigante material. Para que nós cumpramos o nosso papel de co-criadores, nós precisamos agir na matéria, e agir na matéria com inteligência, com sapiência, né? Para que tal se dê, nós passamos pelas sucessivas encarnações de forma a ir absorvendo conhecimento de uso racional do universo material. E isso se dá quando estamos da matéria. E o espírito, ele precisa se revestir de matéria para poder atuar no ambiente material. Então, nós retiramos do planeta em que nós encarnamos aqueles elementos que formarão o nosso corpo espiritual. Este é o perispírito, o corpo espiritual, que é sempre
o envoltório do espírito formado de elementos comuns ao planeta que ele está encarnado, né? E este perispírito é o responsável por dar condições ao espírito habitar em um corpo extremamente material. Então, o perispírito é um corpo material quintessenciado, né, bastante sutil, em uma outra dimensão, cujos nossos olhos físicos não podem vê-lo, mas ele é que dá condições para que tenhamos este corpo material, este sim, mais pesado, né, que aí os nossos olhos físicos conseguem registrar. Espírito, perispírito, corpo material. Isto é aquilo que, o perispírito é aquilo que nos dá condições de agirmos na matéria. A questão de número 93 de O Livro dos Espíritos. Kardec faz a seguinte indagação: o espírito, propriamente dito, vive a descoberto, ou como pretende alguns, envolvidos por alguma substância? E a resposta é a seguinte: o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Muito bem. Essa pergunta do Livro dos Espíritos traz para nós muitos esclarecimentos em torno de muitos fenômenos da vida. O conhecimento do perispírito, ou como o apóstolo Paulo chamava, corpo espiritual, é a chave para o entendimento de muitas questões. Então, o Livro dos Espíritos começa a nos dizer que o espírito, ele tem um corpo espiritual. E para nós entendermos isso, os espíritos explicam que o perispírito é constituído de uma matéria diferente para nós. Quando a gente se refere a corpo físico, nós entendemos essa matéria grosseira. O corpo espiritual ou perispírito é constituído de uma matéria sutil, leve, tão sutil que ele é invisível aos nossos olhos, mas ainda é uma substância material, conforme nos falam os espíritos. Aí, o Kardec vai, uma questão básica, né, que é a 150A, ele pergunta sobre a individualidade. Como é que o espírito, como é que ele mostra a sua individualidade? E aí os espíritos falam, todo espírito continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, é um fluido que lhe é próprio. Então, cada perispírito, não há um perispírito igual ao outro, porque a mente de cada espírito modifica. Então, você tem uma média, mas igualzinho não é, e ele aure da onde? Da atmosfera do planeta, que é o fluido cósmico modificado daquele planeta. E a aparência, geralmente, é da última encarnação, mas se o espírito, quanto mais superior, mais liberdade tem, né? Então, fala, agora eu quero me parecer o que eu era 1000 anos atrás. Não, agora eu quero mais alto, mais alto. E assim vai, né? E para encerrar, questão 257. Quando fala sobre, o Kardec vai escrever um ensaio sobre a sensação, ele diz assim: o perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito. Por isso que é esse fluido. É laço que tira do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual, que reside no espírito. Então, só para deixar claro que o fluido vital está impregnado no perispírito que o transmite ao corpo.
função do perispírito é que ele é o modelador biológico, ou seja, é através do perispírito que nós modelamos, moldamos o corpo físico que nós vamos utilizar aqui. Essa imagem é do livro Missionários da Luz e trata da reencarnação de Segismundo. Segismundo está na vida espiritual, ele tem então um corpo espiritual que guarda a aparência, a forma da última encarnação, mas chegou o momento dele reencarnar, ele vai voltar à Terra. Então foi planejado o lar onde ele vai retornar, os seus pais e tudo mais. E André Luiz descreve o momento em que ele começa a passar por um fenômeno de restringimento. Ele entra num estado de sono profundo, começa a acontecer o esquecimento do passado, e aquele perispírito que ele tinha, como que vai sofrendo uma transformação. Diz André Luiz que a matéria desse perispírito como que vai se desprendendo e ele vai sofrendo um restringimento, ele vai ficando menor, a ponto de daí ele ser ligado à célula que vai dar origem ao corpo físico que ele vai usar aqui na próxima encarnação. Outra função do perispírito é que ele é o liame entre o espírito e a matéria. Então todas as sensações passam pelo perispírito. Tudo que eu sinto aqui na matéria, no meu corpo físico, através do perispírito, o espírito sente. E tudo aquilo que é do espírito, através do perispírito, consegue se influenciar o corpo físico. Então, por exemplo, uma sensação de dor. Quando nós, por exemplo, se eu colocar a mão em uma chapa quente, automaticamente eu vou tirar e vou gritar e vou chorar de dor. Que eu queimei a mão, eu vou chorar. Quem está chorando? É o corpo físico ou é o espírito? É o espírito. Mas o ferimento não é no corpo. Por que o espírito sente isso? Essa sensação o espírito sente porque ele está ligado ao corpo físico através do perispírito. Diz André Luiz que o perispírito está ligado ao corpo físico, célula a célula. E que há ligações mais complexas em determinadas partes do corpo, que é aquilo que nós chamamos de centros vitais ou chakras. Quando a ligação do perispírito ao corpo físico ela é mais complexa, não é? A ligação do perispírito com o corpo físico mais complexa que tem é aqui na parte da cabeça, né? E é interessante também que os espíritos dizem que quando acontece a desencarnação e o perispírito, né, o espírito vai se desligando da matéria, o último ponto desse desligamento é exatamente o da cabeça aqui, né? A região que é mais complexo. Agora veja como é interessante, tem tudo a ver, não é? Todas as sensações nós transmitimos para o cérebro. É o cérebro que dá as respostas, não é? É aqui, vamos dizer assim, a operação de toda a máquina física é aqui no cérebro. Tudo acontece aqui. E é exatamente aqui a ligação mais intensa que nós temos com o espírito e, consequentemente, com o perispírito. Da mesma maneira, o que o espírito sente pode ser refletido no corpo. Então, é interessante as pessoas dizerem assim, eu estou sofrendo, eu estou com uma saudade, chega a me doer aqui. Olha só as emoções. A gente olha para alguém e diz assim, o que você tem? Não, não tem nada. Não, está abatido, o teu semblante, você está... Não é físico,
mas é um abatimento moral que reflete no corpo. Isso acontece mediante essa ligação, esse liame do espírito, entre o espírito e o corpo. Quando a gente consegue ter um comportamento, um olhar mais indulgente, a gente desenvolve ao nosso redor um pouco mais de simpatia. A gente desenvolve ao nosso redor uma outra vibração, que é justamente essa vibração que vai nos ajudar nos momentos mais difíceis. Olha, eu posso dar com essa mão direita para fulano. Ela talvez nunca mais me encontre, ou talvez ela não tenha indulgência comigo, mas a vida vai fazer com que chegue pela outra mão o que eu realmente preciso. Eu não tenho que ficar fixado no outro. Eu tenho que saber que aquilo vai voltar. A gente pode pensar efeito reversivo, da indulgência do outro e Deus vai ter comigo. Vocês imaginaram se Deus desistisse da gente? Deus não desiste da gente. Deus tem sempre o olhar indulgente de tolerar, de compreender, de recomeçar. Agora, quando a gente começa, a gente vê de Jesus a questão da trave, quando ele fala para observar a sua trave, a gente vai lembrar lá da mulher adúltera, quando chamaram ele para testá-lo. Como é que você age nessa situação? O que ele disse? Ele abaixou, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Que processo ele convocou todo mundo? Processo da introspecção. Olhe para dentro de você. Observe-se. Aquela pessoa que tem coragem de se olhar, nunca mais tem coragem de condenar ninguém. Quem tem coragem de se olhar lá dentro mesmo, nunca mais tem um olhar acusatório para ninguém. Então, o processo de introspecção. Jesus não perguntou para aquela mulher com quem que ela pecou, onde foi. Não foi nada disso. Ele simplesmente falou, onde estão os teus acusadores? Se foram. Eu também não irei te acusar. Ele não se colocou como juiz. Vais e não peques mais. Uma coisa foi o comportamento, outra coisa é a criatura. O comportamento, ele falou, vais e não peques mais. A criatura, ele não colocou nada. Era uma irmã dele junto a Deus.